8 de maio de 2025, quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira, que alegria, sintam-se todos bem acolhidos. Nós vamos meditar nesta manhã a leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, versículos do 26 ao 40. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, viu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques, de quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e partindo dessa passagem da escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e o eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, a história de Filipe, uma história comovente, né? Ontem nós falávamos da questão da persistência, né? Mesmo a igreja em Jerusalém tendo sido perseguida, Filipe ele vai para a região da Samaria pregar, e hoje nós vemos que ele continua o seu caminho, né? Vai para o sul, diz o anjo que aparece a Filipe. Né? Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce para Jerusalém, de Jerusalém a Gaza, o caminho é deserto. E ele vai. Né? Então, um outro testemunho que Filipe nos dá é um testemunho de obediência a Deus. Ele obedece a Deus. Né? Ele vai onde Deus assim o ordena. Né? E aparece no meio do caminho esse tal eunuco, né? Da Etiópia, e era um servo da rainha da Etiópia, que estava passando por aquele lugar e lendo ao acaso um texto
do Antigo Testamento, um texto bíblico. E aí começa todo o diálogo que nós acompanhamos no texto de hoje, né? E o Espírito dizendo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. E ele vai, se deparando com esse etíope. Ele percebe que o etíope está lendo o texto de Isaías, né? Tu compreendes o que estás lendo? Como posso, se ninguém mo explica? Olha só, minha gente. A partir dessa resposta desse etíope, né, desse eunuco, eu gostaria de traçar reflexão a partir dessa frase. Como eu posso compreender se ninguém mo explica? A missão da igreja no mundo, meus queridos, é anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E de anunciar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e anunciando que o reino dos céus está perto. Foi essa a determinação que Jesus deu aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Batizar, ou seja, santificar, né? Anunciar o evangelho, ou seja, ensinar. Anunciar que o reino está próximo, ou seja, oferecer diretrizes, governar, guiar. Esse é o tríplice munus que Cristo possui e que ele entrega aos apóstolos. O tríplice munus. Inclusive, os bispos recebem esse munus como sumos sacerdotes para poder governar a igreja, ensinar a igreja e também santificar a igreja. E esse munus também, por participação, é transmitido aos sacerdotes. E de maneira muito, vamos dizer assim, de maneira eclesial, esse tríplice munus também nos é conferido no batismo. Então nós recebemos, quando eu falo nós, eu me refiro aos leigos. Vocês também receberam a missão de ensinar, de santificar e de governar, ou seja, de conduzir, de orientar. Claro que em grau diferente daqueles que são os pastores da igreja, os sacerdotes, os bispos, os padres e os diáconos, né? Então, nós vemos aqui na figura de Filipe a figura de alguém, né? Uma figura de um diácono que obedece às moções do Espírito Santo e que ensina, governa e santifica este eunuco etíope. Nós temos exercido nossa missão de batizados. No fundo, eu quero chegar a essa pergunta para cada um de nós, né? Até mesmo a mim, antes de ser sacerdote, sou batizado, né? Primeiro, a missão sacerdote, profeta, rei. Todos nós batizados recebemos esse tríplice munus, né? Santificar, ensinar e governar, ou liderar, ou conduzir, ou guiar, né? Santificar. Nós temos rezado. As coisas não se santificam senão pela vida de oração, né? Às vezes a gente reclama muito e reza pouco. É bem isso que acontece, minha gente, né? Às vezes a gente reclama de algumas pessoas. Você já rezou por essa pessoa? Às vezes a gente reclama de algumas situações no trabalho, enfim. Você já rezou, já fez penitência, já fez jejum, já fez um pequeno sacrifício, que é a penitência, por aquela intenção? Ai, padre, não. Então, reclama muito e reza pouco. O munus santificar, né? O munus ensinar. Você já mostrou para as pessoas que estão no erro o que é a verdade? Ah, eu não, porque eu não gosto de me indispor. Ah, eu não ensinei porque não cabe a mim. Ah, a gente vai dando desculpas. E a gente acaba não exercendo o munus batismal que nós recebemos. É claro que os padres, os bispos, diáconos, exercem esse munus de maneira ministerial na igreja.
Mas vocês que são leigos têm que exercer esse munus batismal lá no trabalho, na sua casa, lá na rodinha de amigos e onde vocês convivem. E vocês têm feito isso? Porque às vezes a gente deixa, por exemplo, o munus de santificar. A gente pensa que é só os sacerdotes que têm essa missão. O munus de ensinar as coisas de Deus. A gente pensa que só os padres que têm que saber doutrina, que têm que conhecer a história da igreja, que tem que a gente pensa que só os padres. Não, nós batizados sempre, todos os batizados têm essa missão. Como que você vai ensinar alguém se você não conhece a verdade? Minha gente, vou falar bastante para vocês. Eu presto bastante atenção no exercício do meu ministério, por onde eu passo, né? Eu vim da cidade de Itu, da paróquia São João Batista. Agora estou aqui, né, na paróquia Bom Pastor, minha atual paróquia, e observo muito esse tríplice munus. Eu observo muito para ver se eu estou fazendo a vontade de Deus. Santificando. De que jeito? Sacramentos. Eu tenho que disponibilizar sacramentos para as pessoas, né? A Santa Eucaristia diariamente, tenho procurado fazer. Quando não estou rezando missa aqui, certamente é porque estou em outro lugar, mas eu procuro fazer Eucaristia, o sacramento da penitência, uma lista imensa, uma paróquia muito populosa e tantos compromissos que a gente tem na diocese, mas a gente tem que encontrar uma brecha para poder atender confissões, as pessoas que querem se reconciliar com Deus, né? As devoções que a gente tem que propor, os movimentos. Isso não é escolha minha como sacerdote, isso é dever meu. Santificar, né? Ensinar, propor cursos, propor formações. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que estão me escutando que são leigos. Por que os padres às vezes não propõem as coisas? Porque as pessoas não participam. Vou ser bem firme com vocês sobre isso daí, né? Você faz, por exemplo, um cerco de Jericó, que está dentro do mundo santificar, que é a espiritualidade, né? Ferve de gente. Louvado seja Deus, não é ruim, é bom. Ferve de gente, né? Igual na paróquia de onde eu vim, que não tinha lugar, né? Não sobrava lugar, ferve de gente. Você faz um curso, por exemplo, aqui na minha paróquia, nós começamos agora, louvado seja Deus, né? O curso sobre as 4 constituições do Concílio Vaticano II, né? Os 4 documentos mais importantes dentre todos do concílio, nós vamos estudar ao longo desse ano aqui. Então vai ter, de terça-feira o estudo vai acontecer, né? Foi feito o primeiro encontro já introdutório. Quantas pessoas vêm? Poucas. Devia ferver de gente que tem sede de conhecer as coisas de Deus, os documentos da igreja. E acontece? Não acontece. Por isso que os padres não promovem cursos, formações. Por quê? Porque os leigos não vão. Às vezes a gente culpa muito os padres também. Você sabe que nessas reflexões que eu gravo aqui, o que eu tenho que falar, eu falo, né? Às vezes eu falo de padre, mas também vou dizer a vocês, as comunidades às vezes não ajudam os sacerdotes. Por isso que não se propõe nada, por isso que não se faz nada, vai desmotivando o padre, né? É obrigação do padre promover momentos de formações. É um munus ensinar. Olha só aqui no texto, Filipe ensinou este eunuco a doutrina. Eu vou fazer uma pergunta para vocês vão refletir. É claro que a gente sabe a resposta. Essa multidão de pessoas que frequentam as nossas missas aos finais de semana. Pego aqui na minha paróquia, por exemplo, pelas missas que tem aqui, passam umas 2.000 pessoas por fim de semana. Essas 2.000 pessoas que passam no fim de semana, a gente promove um curso, que eu acabei de falar, e vão 10 pessoas, 15. Essas 2.000 pessoas que passam nas missas, elas conhecem a doutrina da Igreja Católica? Pelo menos elas sabem o que elas estão realizando ali, o sacramento da Eucaristia, o que é.
Elas comungam, elas sabem o que elas estão comungando? Sabe que eu me pergunto muito isso, minha gente. Por quê? Porque eu sou padre, eu sou responsável espiritual, o responsável espiritual dessas pessoas. Só que aí entra naquela coisa, você promove as coisas, as pessoas não vêm, a culpa já deixa de estar sobre mim e cai nas próprias pessoas que não estão nem aí com a igreja, com as coisas da igreja. E tem muita gente assim ainda. Presta bem atenção no que o padre está dizendo. A igreja não precisa mais de católicos para esquentar o banco de fim de semana e depois não ter compromisso com a fé. Isso já foi, minha gente. Católico de BGE já é coisa passada. A igreja precisa de gente que tenha compromisso com ela. Gente que se interesse por aprender as coisas da fé. Né? Aí pega qualquer religião que não seja católica aí, se esbarra com essa pessoa que vai esquentar banco em igreja, e essa pessoa que esquenta banco em igreja, ela não sabe defender a fé. Aí ela foge, ela quer mudar de assunto, ela concorda com aquilo que o outro está falando, às vezes sem saber. Não dá mais, minha gente. Por isso que eu falo, vocês que estão escutando, vocês precisam ter o desejo de crescer no conhecimento das coisas de Deus para vocês, para poderem, terem a capacidade de exercer o munus de ensinar. Presta bem atenção no tríplice munus, 3 munus. Primeiro quem realiza esses 3 munus é Cristo. Depois ele entrega aos seus apóstolos, ou seja, que são sacerdotes. Depois eles entregam a todos, a missão cabe a todos os cristãos. Santificar, ensinar e governar, que nós podemos também dizer pastorear, ou conduzir, guiar, enfim, governar. 3 mundos, santificar, ensinar e governar. Nós temos exercido para a gente pensar um pouco nisso, né? E todo batizado recebe essa missão tríplice. O que é governar? Governar é conduzir a sua vida, aquilo que está na sua incumbência, conduzir seus ofícios, suas obrigações, segundo o critério de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Isso é governar. Né? Por exemplo, um pai de família governa a sua família, sua casa, seus filhos, sua esposa, aqueles que são subalternos a ele. Governa, conduz, organiza, mas conduz a Deus, para que todos estejam debaixo da vontade de Deus. Isso é governar. Cumprir a vontade de Deus. Eu sou padre. O meu mundo de governar está no exercício de orientar, de organizar e de conduzir a paróquia. Você que é mãe, você que é pai, tem um mundo de governar. Levar os seus filhos para Deus. Governar. Nós estamos exercendo? É você que vai responder. Então, hoje eu quis pegar um pouquinho essa reflexão do tríplice munus, porque nós vemos na figura desse audacioso e corajoso homem, Filipe, a figura de um homem que ensinou, né? Que se arriscou por Jesus, obedeceu a Jesus, mas ele ensinou a verdade, ele conferiu o sacramento do batismo, ou seja, ele ensinou a Escritura, ele conferiu o batismo, ou seja, ele santificou, e ele governou, ele instruiu o eunuco para que mudasse de vida. Ele cumpriu o tríplice munus dele. Resta saber se nós estamos cumprindo. Essa grande reflexão desta manhã, deste dia 8 de maio. Eu quero deixar aqui, antes de encerrar, um grande beijo, uma homenagem à minha irmã Viviane, que hoje faz aniversário, mais um ano de vida. Que Deus a abençoe abundantemente, com muita paz, saúde, muitas alegrias. Força e coragem a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.